Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio. E no episódio de hoje, depois de muito tempo sem soltar vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o fim da escravidão, como se deu o processo todo de resistência, organização da sociedade, a existência da população escravizada, até chegar na abolição definitiva no final do século XIX. E se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. A gente está voltando aí, a partir de agora a gente vai voltar com os vídeos na sequência. E a gente vai continuar falando um pouquinho agora sobre o Brasil do século XIX e vamos avançar com alguns outros temas aí. A primeira coisa que a gente precisa retomar é que a abolição ela não aconteceu do dia para a noite e segundo, ela sofreu muita resistência, principalmente das elites agrárias brasileiras. O que é importante a gente perceber? O Brasil, ele no contexto do pós-independência, ele vai se manter um país agroexportador. E como a gente já falou lá no vídeo de economia do Segundo Império, o grande produto do século XIX era o café. Então, as elites cafeeiras e os outros produtos que eram exportados, como cana-de-açúcar, o cacau, o algodão, que você tem esses pequenos ciclos econômicos em outros estados, vão acabar resistindo ao processo de abolição da escravidão, que vai levar o Brasil a ser a última potência da América a abolir a escravidão. O primeiro fator que a gente pode colocar na balança é o processo de resistência da população escravizada e de todas as pessoas que foram arrancadas à força do continente africano e acabaram vindo para cá para trabalhar de forma compulsória nas plantações, na mineração, trabalhos domésticos, trabalhos urbanos, que agregavam uma série de abusos, tanto físicos, psicológicos, que levou uma série de resistências, como a gente já falou no vídeo lá de resistências à escravidão no Segundo Império. E dentro desse processo, um dos episódios que vai gerar maior repercussão e que vai gerar um certo temor das elites escravistas será justamente o processo da Revolta dos Malês em 1835. A Revolta dos Malês, a gente ainda não falou um vídeo detalhadamente sobre isso, mas só para a gente poder introduzir, foi quando teve um levante de população escravizada e de libertos lá em Salvador. Esse levante, ele era para ter tomado mais força, mas eles foram delatados e as elites, as principais lideranças foram sufocadas e a intenção deles era justamente tentar a abolição da escravidão em Salvador e na Bahia. E ao mesmo tempo, uma outra coisa que ecoava era também justamente a questão da independência do Haiti, que a gente também já falou, que foi quando as populações haitianas se rebelaram contra as populações francesas na Revolução Haitiana, tanto libertos quanto africanos escravizados, acabaram se rebelando e acabando com as elites locais e que acabaram tendo uma repercussão aí nos mundos escravistas por aí afora. Então esses dois elementos vão ser muito fundamentais, somados à questão econômica, vão ser importantes para determinar o porquê que a elite escravista demorou tanto tempo para abolir a escravidão. E aí vamos pensar fatos e eventos para a gente poder trabalhar. O primeiro evento que a gente pode pensar é justamente a pressão inglesa. Para começar, os ingleses no início do século XIX tinham abolido a escravidão no seu território imperial. Desde as suas colônias na África, na Ásia, eles acabaram abolindo a escravidão. E a pressão inglesa ela foi adaptada para os aliados da Inglaterra. Um desses aliados era Portugal. Quando Portugal assina os tratados de aliança e amizade no Brasil em 1810, uma das cláusulas que o Dom João VI se comprometeu a cumprir seria abolir a escravidão no Brasil. E ele aceitou, assinou o acordo e tudo mais, e nesse meio do caminho teve a independência brasileira. Em meados de 1826, as forças inglesas vão dar um ultimato na força brasileira e falar assim, olha, você tem 3 anos para abolir a escravidão de vez, porque não dá. Só que essa pressão, muitas vezes, durante muito tempo, as pessoas achavam que os ingleses eles são bondosos, eles são humanitários, eles acreditam nos direitos humanos. Essa discussão ela não existe. É uma discussão basicamente econômica. Porque os ingleses, já desde o século XVIII, já eram uma potência industrial. E produtos industrializados, eles são mais caros porque justamente você tem uma mão de obra assalariada que
vai acabar encarecendo o produto. Enquanto que você tem uma série de potências, no caso do Brasil, uma potência agrária exportando produtos para a Europa, produtos que eram muito mais baratos, e colônias inglesas que não tinham a escravidão, que vendiam os mesmos produtos, o produto brasileiro batia de frente e ganhava, tanto no volume quanto no preço. Porque justamente você não tinha esse componente salarial dentro da mão de obra. Então a grande questão é que os ingleses eles vão se engajar na luta abolicionista, anti-escravista, é por uma questão de concorrência do próprio sistema capitalista que estava se modelando no século XIX nesse perfil industrial. Seguindo essa pressão, em 1831 vai ser aprovada a Lei Feijó. O que ela determinava? Ela determinava que a partir daquela data não haveria mais a chegada de população escravizada, de que os navios seriam abordados e que as pessoas seriam punidas criminalmente com prisão e eventualmente a população seria devolvida para o continente africano graças ao governo brasileiro. Só que essa lei não colou por dois motivos. O primeiro, você tem a resistência do processo à escravização, e o segundo, vai ter também um processo no meio do caminho, que é a legitimidade do governo brasileiro naquele contexto. 1831 já tem o início da regência. Então, a lei ela não foi colocada em prática porque o Estado estava tentando se organizar naquele caos após a abdicação de Dom Pedro I. Então, o Estado brasileiro não colocou em prática, embora o Congresso tenha aprovado e o regente tenha assinado a lei, ela não entrou em prática. Então, ela ficou conhecida como a Lei para Inglês Ver. Porque caso a potência da Inglaterra virasse e falasse assim, olha, vocês não cumpriram o compromisso nosso, o Brasil poderia falar, não, a gente tem aqui, ó, eventualmente a gente faz uma prisão aqui e ali, mas no fundo não acontecia. Isso era mais para uma exigência internacional. E, passado alguns anos, em 1845, vai ter a aprovação da lei Bill Aberdeen, lá na Inglaterra, no Reino Unido, e vai garantir que a Inglaterra utilizasse da sua marinha para abordar navios que fossem, que carregassem pessoas que seriam vendidas nos mercados como pessoas escravizadas. Elas poderiam apreender os traficantes de escravos e, ao mesmo tempo, levariam essas pessoas de volta para o continente africano. Então, é uma movimentação que garantia a soberania da Inglaterra para justamente fazer essa intervenção. E a Inglaterra também podia porque ela tinha a maior marinha do planeta. Isso é importante também destacar. E o Brasil vai ficar nesse marasmo, né? Temos a lei, mas continuamos recebendo navios tumbeiros, continuamos recebendo navios abarrotados de população escravizada, porque a nossa economia está bombando, a economia não pode parar. E nesse processo, o Brasil, 5 anos depois dessa lei, vai ter a aprovação da Lei Eusébio Queiroz, certo? A Lei Eusébio Queiroz, ela vai entrar em vigor justamente por conta dessa pressão generalizada. E o que acontece? Ficou estabelecido que a partir daquele momento, navios ancorados em portos brasileiros, navios que chegassem, fossem navios brasileiros ou estrangeiros, seriam considerados pessoas do nível de piratas, era uma coisa ilegal. E ao mesmo tempo, ficou estabelecido que faria-se um projeto para tentar devolver essa população de volta aos seus locais de origem. Mas o ponto importante aqui é o seguinte: com a aprovação da Lei Eusébio Queiroz em 1850, o tráfico de pessoas escravizadas, a chegada de população escravizada do continente africano para o Brasil, ele foi caindo no intervalo aí de 5 anos no número de pessoas registradas nos portos brasileiros, tá? Embora ela não tenha tido um efeito imediato, ela foi tendo uma diminuição generalizada da população escravizada até meados de 1856, quando o tráfico cessou de vez, certo? E vale importante destacar o seguinte: uma das consequências desse processo vai ser justamente o tráfico interno. Então você vai ter uma movimentação muito grande de populações que eram escravizadas passaram a ser revendidas dentro do território nacional, porque a Inglaterra não ia poder fazer nada, não ia poder ter pressão externa, e o Brasil ficava naquela ponte entre estou agradando os ingleses e estou agradando os meus latifundiários que
seguram o meu PIB. Um ponto importante que é muito importante ser salientado, a resistência à escravidão, ela sempre esteve afinco nos vários modelos que a gente já conversou em outros momentos, e a forma que estava se criando era a criação de quilombos e pequenas comunidades armadas para justamente proteger e acolher as pessoas que fugiam da escravidão num ponto físico. Não que as outras formas de resistência não acontecessem. Mas essa movimentação, ela foi fundamental para pressionar uma mudança geral. Nessas fugas, essa população escravizada saía dos interiores, ia para as grandes cidades, Rio de Janeiro principalmente, e também para os quilombos. A gente tem alguns quilombos bem famosos, que ficaram conhecidos no século XIX, que recebiam essa população que vinha para as grandes cidades, como é o caso do Quilombo do Jabaquara aqui em São Paulo e o Quilombo do Leblon lá no Rio de Janeiro. Tá? E vai acabar trazendo essa discussão da luta armada contra a escravização. Então, outro ponto aí no nosso detalhe. A escravização, ela demorou muito por conta das elites, mas ela não demorou mais ainda porque justamente a gente teve um movimento da população escravizada lutando das mais diversas formas, como a gente já falou no vídeo de escravidão e resistência no Segundo Império, e isso vai levar a uma efervescência política muito grande. Bom, no contexto aí do pós-Guerra do Paraguai, que inclusive o vídeo sai amanhã, a Guerra do Paraguai vai ser responsável porque muitas pessoas que eram escravizadas tinham sido enviadas pelos seus senhores para lutar no lugar de seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, porque eles não queriam mandar os seus filhos das elites para lutar na Guerra do Paraguai, para lutar no Chaco Paraguai contra o Solano Lopes. Não ia rolar. Então, esse pessoal vai retornar para as cidades. E o exército vai se tornar partes do exército vão se tornar uma força que dizia, olha, temos que fazer uma coisa por esse pessoal, porque eles lutaram bravamente e eles são pessoas que merecem a liberdade deles. No dia 28 de setembro de 1871, foi aprovada a famosa Lei do Ventre Livre. O nome é bem sugestivo. Ela vai dizer o seguinte, a partir daquela data, todos os filhos de mulheres escravizadas eram considerados pessoas livres. Peraí, mas tem um problema. Como ficariam as crianças? Como que ficariam os bebês recém-nascidos ou mesmo os jovens que eram filhos de mulheres escravizadas? Um ponto a ser muito importante a ser destacado são os números que aprovaram essa lei. Na Câmara dos Deputados, você teve uma votação de 65 a 45 pela aprovação da lei. Desses 45, 30 desses deputados eram deputados de São Paulo e Minas Gerais. Vale a pena destacar também que quem era eleito deputado no segundo reinado era o pessoal que ganhava acima de 100 mil réis anuais. Então, nesse sentido, é uma parcela que representava justamente as elites agrárias, então esse valor, esse número é importante ser destacado. E já no Senado você vai ter uma distância até que interessante de 33 a 7 favoráveis à aprovação da lei. E o Dom Pedro ratificou a lei, Dom Pedro II ratificou a lei. Essa lei estabelecia o seguinte, ela vai esbarrar num dos grandes dilemas do abolicionismo brasileiro. A abolição com indenização ou abolição sem indenização. Os latifundiários, obviamente, não queriam a abolição sem a indenização. Então, a lei do ventre livre ela determinava que filhos de mulheres escravizadas fossem libertos. E o senhor tinha duas opções de abordar essa questão para ter esse quesito da indenização. A criança, por exemplo, ele podia libertar com 8 anos, conceder a alforria para a criança. E ele receberia uma indenização de 600 mil réis pela liberdade dessa criança. Ao mesmo tempo, ele tinha uma outra opção. Manter a criança na sua fazenda, no seu local, até os 21 anos, e ele não receberia indenização por essa criança que era filho de uma mulher escravizada, que pela lei era um liberto. Então, é um liberto naquelas. Então, obviamente, a gente tem uma numeração muito grande de pessoas que aboliam, davam alforria para a criança com 8 anos para receber a indenização do Estado, e ao mesmo tempo essa criança não ia sair com 8 anos e ir para o Rio de Janeiro, não ia sair
para ir para uma cidade, ela ia permanecer na fazenda. Então, de certa forma, era um liberto que permaneceria nas fazendas. Outro ponto importante é que a lei do ventre livre ela estabeleceu a criação de um registro nacional de pessoas escravizadas. A partir desse momento, o senhor ele era obrigado a registrar as pessoas que ele tinha na sua posse, para justamente saber a idade e poder ter essa questão da legal, como a lei mandava. E, no caso, você tem um processo de que caso o escravizado ou escravizada não fosse registrado, ele seria considerado livre. Então, esse é um detalhe. Então, parte da numeração que a gente sabe da escravidão, ele é uma somatória de alguns dados misturados. Então, a gente tem estimativas interessantes para a gente poder verificar essa transição da escravização para a liberdade. E um dos pontos importantes sobre a lei do ventre livre é que ela vai garantir que muitos advogados passassem a atuar em cima dessas prerrogativas que a lei dizia. Alguns desses nomes, inclusive, líderes do movimento negro, que lutou pela resistência, pela abolição da escravidão e que passaram a atuar justamente baseados nessa lei, da questão do registro, a questão da indenização, em busca da liberdade, utilizando dessa via que o Estado abriu. E dentre as lideranças de destaque que a gente pode trazer, a gente pode numerar 4 delas que são as de maior destaque. Você vai ter o Luiz Gama, você tem o André Rebouças, você tem o José do Patrocínio, que atuou bastante no Rio de Janeiro, e o Joaquim Nabuco, que também era um deputado lá no Rio de Janeiro. E um ponto que é importante ser verificado é que no final da década de 1870 e a década de 1880, é um momento que você vai ter jornais falando sobre a abolição, jornais falando sobre a liberdade, e isso vai inflamar a população civil a enxergar que a escravização ela era uma instituição perversa, terrível, e que essas pessoas mereciam a liberdade. Então, entre o final de 1870, da década de 1870 e a década de 1880, você tem uma mobilização generalizada tanto nas vias de resistência armada, você vai ter um aumento gigantesco de casos de rebeldia, de formação de quilombos, fugas em massa, os trens que levavam as pessoas escravizadas para a liberdade, e ao mesmo tempo os processos civis e também a mobilização da sociedade civil, com rifas, com doações de campanha para essas pessoas, e o volume de pessoas escravizadas foi diminuindo ao longo do tempo. E entrando nessa onda, em 1885 entrou mais uma lei nesse bolo de leis que estavam colocadas, nesse bolo de leis que vai auxiliar nesse processo. Auxiliar entre muitas aspas, que vai ser conhecida como a Lei da Vergonha Nacional, que vai ser a Lei dos Sexagenários. A Lei dos Sexagenários foi aprovada em 1885, e essa lei determinava que o escravizado e a escravizada, ao fazer 60 anos ou mais, por isso vem o nome sexagenários, essas pessoas seriam libertas da escravidão, mas tem uma vírgula nesse meio do caminho. Essas pessoas deveriam pagar uma indenização entre 3 a 5 anos para poderem ser libertas do cativeiro. Essas pessoas trabalhariam aí de graça nesse período, e ao final essa pessoa eventualmente poderia ser liberada. E por que essa lei ficou conhecida como a Lei da Vergonha Nacional? 2 motivos. Primeiro, o índice de expectativa de vida da população escravizada não tinha uma média alta próxima de 60 anos, por conta de todos os abusos físicos, a questão da alimentação, abusos físicos, psicológicos, a própria condição de vida fez com que a expectativa de vida deles não fosse alta. Então eram poucas pessoas que atingiam a idade que a lei exigia para a libertação. E o segundo detalhe, se essa pessoa atingisse a idade necessária, essa pessoa não teria uma condição de física jovial de, por exemplo, olha, eu paguei os 3 anos de trabalho de graça para o meu antigo senhor, 5 anos para o meu antigo senhor, eu vou me mudar de local para eu começar minha vida nova em outra cidade. Então ficou muito comum de que muitas dessas pessoas que foram libertadas pela lei dos sexagenários, que conseguiu atingir uma parcela minúscula de pessoas que conseguiram chegar nessa idade, muitas delas permaneceram nas fazendas
nas quais elas trabalharam a vida inteira, servindo como uma mão de obra barata, não mais escravizada, mas um trabalho que a gente diria hoje análogo à escravidão. E aí chegamos à última das leis abolicionistas, que vai ser a Lei Áurea, certo? Antes da gente chegar na Lei Áurea, eu queria retomar os índices das populações escravizadas e como que esse processo lento de abolição foi diminuindo os números no país todo de pessoas que eram escravizadas, seja pela resistência, seja pela aprovação das leis, e eu vou ter que dar uma colada aqui porque eu não vou conseguir gravar esses dados de cabeça. De acordo com as estimativas, em 1818, você tinha aproximadamente 1.930.000 pessoas escravizadas no Brasil, ainda colônia. O segundo índice que a gente vai ter aqui vai ser o índice de 1864, que também é uma estimativa que você tinha uma média de população escravizada de 1.715.000 pessoas aproximadamente, e esses dados vão começar a ser um pouco melhor estimados a partir da década de 1870, e aí você tem um dado aqui de 1874, você tem um número de 1.540.829 pessoas escravizadas no Brasil. 10 anos depois, você tem uma redução para 1.240.000 aproximadamente e fecha em 1887 com um total de pessoas de 723.419. Então, observem que os dados a partir da década de 1870, essa aceleração ela acontece. E vale também destacar que essa mobilização toda garantiu a abolição da escravidão em 2 províncias brasileiras antes da Lei Áurea. A abolição da escravidão no Ceará e no Pará, que aconteceram em 1884 e 85. Então essa mobilização já mostra que você tem essa variação regional e a forma como isso foi sendo estabelecido. Em 1888, a galera lembra na lei, a princesa Isabel aprovou a lei, ela foi bondosa, ela foi caridosa, ela foi cristã. Primeira coisa, ela não foi heroína. Primeira coisa que é importante observar, o Dom Pedro estava tratando de problemas de saúde na Europa e ela estava como princesa regente do Brasil e ela iria aprovar as leis de acordo como se o pai dela estivesse aqui. Primeiro ponto que vale ser destacado, essa lei foi aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado. Essa lei foi aprovada, quando chegou na mão dela, a pressão que a sociedade colocou nessa situação levou a princesa Isabel a assinar essa lei. Não porque ela era bondosa, não porque ela teve um surto de caridade cristã, não foi nada disso. Ela tem um papel político a ser cumprido. Segundo ponto, algumas pessoas, alguns estudiosos apontam que ela não esperava, assim como todo o pessoal do Império, não esperava que fosse acontecer a proclamação da República no ano seguinte. Então, a esperança dela era se tornar a sucessora de seu pai. Então, para ela também ganhar uma pontuação com a população convencional, ganhar Ibope, ela assinou a lei. Então também tem essa interpretação. Mas a interpretação mais absurda é que ela foi uma heroína, de bom coração, ela acordou numa segunda-feira de bom humor, foi lá e assinou a lei. Não. Ela foi aprovada no dia 13 de maio de 1888. E qual que é o ponto? Que vai diferenciá-la das outras leis que a gente falou até agora. Indenização. A Lei Áurea, ela no dia 13 de maio de 1888, ela acaba abolindo a escravidão sem indenização. Isso é um ponto importante a ser salientado, que isso vai levar o Império a perder o seu último grande sustentáculo, como a gente já falou no vídeo de proclamação da República, que vai ser o sustentáculo dos latifundiários, principalmente os cafeicultores aqui do Sudeste. Então, isso é um ponto importante a ser lembrado. E um ponto importante também que vale pensar é o legado da Lei Áurea e o fim da abolição da escravidão. A Lei Áurea, ela abole a escravidão, ela proíbe a escravidão, só que ela não tinha nenhuma outra cláusula, não tinha nenhum outro projeto. Diferente de outros lugares, como por exemplo os Estados Unidos, que tiveram uma espécie de reforma agrária no seu processo abolicionista 20 anos antes, para a população escravizada, no caso do Brasil não se pensou nenhum tipo de proposta para que essas pessoas pudessem ter acesso à terra, muito menos que os libertos fossem integrados na sociedade brasileira, que os libertos fossem transformados em cidadãos brasileiros. Tanto que se você observar, a gente depois tem que fazer um vídeo sobre isso, a reforma política que rolou no Império na década de 1880, parte da motivação das elites brasileiras
de transformar a forma de abolir a escravidão, de voto, era justamente aumentar a renda e, ao mesmo tempo, colocar um quesito extra, que era o quesito educacional, que era a questão do analfabetismo. Então, isso limitaria ainda mais essas populações que já estavam já libertas há pelo menos uma geração, ou o pessoal que conseguiu ganhar vida no pós-libertação, de atingir postos políticos que pudesse transformar essa estrutura que estava consolidada, essa estrutura racial que estava consolidada no Brasil. Então a Lei Áurea, ela, por um lado, ela foi muito abrupta, no sentido de não garantir uma integração da população liberta na cidadania brasileira. E aí, como consequência disso, nós vamos ter um afastamento da população afrodescendente de todos os setores da sociedade e, de certa forma, ela vai ser largada às traças e sofrendo as consequências de 388 anos de escravidão, com o racismo, a discriminação, a perseguição às práticas religiosas e culturais de origem africana. Isso vai fazer com que o alvo preferido desse tipo de prática seria essa população liberta, né? A lei de vadiagem, que foi aprovada no final do século XIX, visava especialmente esses grupos. A capoeira foi proibida. As leis de matriz africana ainda não existiam, mas as práticas de religiosidade africana que existiam não aconteciam. Então a Lei Áurea, ela foi muito abrupta no sentido de vamos libertar os escravos, toda a população vai ser liberta, todo mundo vai ser livre, mas o que essas pessoas vão fazer com essa liberdade? Que tipo de condições nós vamos fazer para que essas pessoas sejam integradas? Que as marcas de quase 400 anos de escravização fizeram essa população passar. É muito importante, esse assunto deve voltar mais vezes para discutir o século XX e como que isso foi acontecendo, mas por hora é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aí embaixo para mim, compartilha com seus amigos e lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.